E avançamos para a quinta para considerar os 3 versículos finais que eu peço para a produção colocar aqui, 28 a 30, que diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, ou seja, da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Ou seja, Paulo não estava livre do combate, ele se chamava o embaixador em cadeia. Se por um lado, Satanás tem como propósito dividir para conquistar, o Espírito Santo tem o propósito de unir para avançar. A unidade é essencial para o cumprimento da missão, diz aqui a lição. Para a proclamação dessa mensagem dada por Deus, e a oração de Jesus em João 17 também destaca o papel da palavra de Deus na unidade, irmãos. A centralidade da Bíblia como nossa única regra de fé e prática, como a referência, como o ícone em que nossas dúvidas, em que as questões individuais são dirimidas, são substituídas pela palavra soberana de Deus. Esta palavra de sabedoria que orienta, que é luz. Irmãos, mais um apelo para renovarmos a nossa confiança na palavra de Deus como um eixo de segurança, para a unidade da igreja. Não devemos jamais nos sentir intimidados pelos adversários se nós estivermos fixados, focados na palavra de Deus e unidos. Que mensagem linda, irmãos! A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, realizam em nós esse trabalho de unidade. Porque quando é que nos desunimos? Quando pensamentos são divergentes, quando compreensões são divergentes, mas a palavra de Deus deveria ser soberana na nossa vida. E se nós nos entregarmos, reagindo à ação do Espírito Santo, humildemente aos pés de Jesus, para que por meio de sua palavra ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, então não há como nós vivermos em desunião, a menos que o orgulho e os interesses pessoais sejam colocados acima da palavra de Deus, que deve ser a autoridade suprema em nossa vida. E aqui Paulo, irmãos, fala nessas mensagens finais de que os filipenses não haviam sido chamados apenas para crer, mas também para padecer por Cristo. Irmãos, essa não é uma palavra agradável. Você está sendo chamado para sofrer por Cristo. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas Paulo lembra, olha, nós somos chamados não só para crer, mas também para padecer com Cristo. Jesus, um texto lindo de João 16, olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu estou falando agora para alguém que está enfrentando aflição por causa do Evangelho, ou se está enfrentando a aflição da vida por consequências de enfermidades, de perdas, não nos esqueçamos de olhar para Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que sofreu um sofrimento que o nosso sofrimento nem chega perto. E ele sofreu, ele desceu às maiores profundezas da agonia, do desespero e do sofrimento humano para que não tivesse profundidade onde nós chegássemos, onde ele mesmo já não tivesse estado. Que conforto essa convicção nos traz. Que esperança isso nos dá, que certeza nos dá de que ele está conosco e vai conosco em cada dia. Se somos chamados para padecer por Cristo, confiemos que ele vai estar ao nosso lado. Se somos chamados a testemunhar com lutas e dificuldades, certo que ele vai ao nosso lado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Não sei se eu estou falando para alguém que está enfrentando luta, dor e sofrimento, que o Espírito Santo de Deus conforte você, conforte a sua fé, firme a sua fé, e sigamos, lembrando que não fomos chamados só para crer, mas também para padecer por ele. Dessa maneira, colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.